Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui é o professor Fabiano Leal e a gente vai entrar num tema hoje que está na moda: novo coronavírus. Pessoal, eu faço um questionamento a vocês aí. Você realmente conhece esse vírus? Antes da gente ver e saber praticamente tudo sobre o vírus, é importante que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo e que você ative o sininho lá das notificações para você saber quando a gente vai estar postando novos vídeos para vocês. Então, galera, e aí? O assunto da moda, né? Colocando todo mundo dentro de casa, afastando pessoas, aproximando outras, né? Estamos mais próximos dos nossos familiares, né? E aí, ah, muitas vezes a gente, né, é obrigado a ficar dentro de casa por conta exatamente desse pequeno ser, né? Pequeno organismo que faz parte do limite entre o vivo e o não vivo e que causa um estrago terrível nas nossas vidas aí, né? Então, estamos falando desse vírus que está amedrontando a população agora. Então, assim, é uma realidade que a gente nunca viveu e que com certeza vai fazer parte dos livros aí de história mais para frente, né? E que já faz parte da história das ciências, de modo geral, porque esse vírus se tornou uma pandemia. Então, galera, você realmente conhece esse vírus? Você realmente conhece o coronavírus? Então, a gente vai, ao longo dessa pequena explanação, a gente vai conhecer um pouquinho do que é necessário para que a gente possa se precaver e proteger também nossos familiares e a população de um modo geral. Tudo bem? Então, vamos lá. Começando por algumas notícias que são veiculadas. Quando eu pergunto a você se você realmente conhece o vírus, é porque, na verdade, há muita controvérsia, né, em relação a esse vírus, há muita informação desencontrada, inclusive entre os próprios pesquisadores. Então, só para a gente ter uma noção. Repare, aqui você tem, né, notícia fresquinha. Você tem líderes europeus dizem que a vacina do coronavírus pode não vir nunca. Repare, notícia de antes de ontem, tá? Estou postando esse vídeo agora no dia 18 de maio, então repare que a notícia foi recentemente, né, postada aí no site recentemente. Outra, vacina contra coronavírus pode sair mais rápido do que outras. Repare o que diz uma e o que diz outra no mesmo dia. Olha só, vacina do coronavírus pode não vir nunca. E olha aqui embaixo, vacina contra coronavírus pode sair mais rápido do que outras. Então, será que realmente a gente conhece esse vírus? Questionamento que a gente vai tentar responder lá no final do vídeo. Fique com a gente até o final para você entender por que ocorre tanta notícia desencontrada em relação ao vírus. Outra, brasileiros desenvolvem duas vacinas que o mundo busca. Já está falando de desenvolvimento de vacina novamente. Outra, do dia 16 de maio de 2020, Trump anuncia plano para ter uma vacina contra o coronavírus no final do ano. Repare. Vamos lá. Continuando. Aí vem, em relação à vacina que a gente acabou de falar, agora em relação a medicamento. Bolsonaro e Tait, que é o ex-ministro da Saúde, discordam sobre cloroquina. É uma outra controvérsia em relação ao vírus. Cloroquina pode derrubar Tait, como o isolamento derrubou Mandetta, né, que foi o ministro anterior, ministro da Saúde anterior. Outra,
Cloroquina não é eficaz contra o Covid-19 e traz riscos. Outra ainda, cloroquina é ineficaz em casos leves e moderados. Continuando, cloroquina já se mostrou ineficaz. Pois é, galera. Repare o seguinte, quanta informação desencontrada. Uns dizem que a cloroquina é eficiente, outros dizem que a cloroquina não é eficiente, uns dizem que a cloroquina curou, outros dizem que a cloroquina matou, e assim vai. Então, o que é que tem de verdade nisso tudo? Em relação à vacina, a vacina, ora não vai sair nunca, ora já está perto de sair. Então, a notícia de hoje, por exemplo, e aí eu demorei um pouquinho de postar esse material, de produzir esse material exatamente para pegando as informações que estavam rolando, já ir para trazer a informação mais atualizada para vocês. Então, olha só, em relação à vacina, já saiu notícia de que a vacina já está próxima de ser comercializada, de ser produzida, né, para depois ser comercializada, né, uma empresa dos Estados Unidos chamada Moderna. Então, olha quanta, na verdade, quanta informação controversa. Em relação à cloroquina, algumas pessoas me perguntaram lá no canal na página do Instagram, o que é que eu penso em relação à cloroquina. E aqui eu vou expor minha opinião. Pessoal, é o seguinte, cloroquina ou hidroxicloroquina, eu penso da seguinte forma. Um medicamento, para ser eficaz, ele tem que ser eficaz para pelo menos 90% dos casos. Um medicamento que tem essa controvérsia toda, né, tem toda essa polêmica em que uns defendem, outros condenam, sinceramente, meu ponto de vista, é um medicamento que não deve ser utilizado. Então, isso não quer dizer que ele não deva ser pesquisado, mas ele não deve ser utilizado, ele não deve ser tido como o salvador da pátria, né? O salvador de todas os casos de Covid-19 e tal. Então, inclusive, está longe disso. Né? Continuando. Então, segundo ponto, observe nos noticiários. Nós não vemos praticamente mais notícia nenhuma sobre outros tipos de doenças. Todos os noticiários praticamente falam somente do Covid-19. Repare, eu só fiz uma compilação, ou seja, alguns apanhados para vocês aqui. Olha só para você ter uma noção. Então você tem aqui a Covid-19, aí tem, empresa anuncia vacina com resultados promissores, que eu acabei de falar para vocês. Notícia de hoje, dia 18/5. 8 pacientes mostraram níveis de anticorpos semelhantes àqueles de amostras de sangue de pessoas que se recuperaram da doença. Pronto. A notícia mais atual. Olha só. Outra notícia que envolve o Covid-19. Taxa de isolamento social em São Paulo é 47%, abaixo do recomendado por autoridades de saúde. E aí vai. Né? Outra. Brasil tem 15.633 mortes e 233.142 casos confirmados de novo coronavírus, de ministério, e assim vai. Então, a notícia ali do dia 15. Pois é, olha só. Mas, presença de anticorpos contra o coronavírus não garante imunidade à doença, diz estudo. Então, está aqui do dia 17. Líderes europeus dizem que a vacina do coronavírus pode não vir nunca, né, que a gente viu inclusive lá em cima, né, no slide anterior. Então, coronavírus e o mistério dos pacientes que nunca se recuperam, outra notícia que envolve coronavírus. Então, a gente está inundado de informações sobre coronavírus, mostrando a panorâmica nacional, e se você ligar o jornal aí da sua cidade, da sua região, do seu estado, também 95% do tempo desse noticiário está relacionado com coronavírus. Então, repare o quanto de
informações nós temos em relação a esse vírus aí. Inclusive, muitas chegam a ser, é tanta informação que muitas chegam a ser desencontradas. Então a gente tem que começar a filtrar e saber realmente o que é que esse vírus pode nos trazer de consequências. Olha só, outro fato que é mais uma desinformação do que uma ajuda em relação às fake news, as notícias falsas, né? Então, só trouxe algumas para vocês aqui tirados lá do site do Ministério da Saúde. Máscaras de doação da China são contaminadas com coronavírus. Remédio de piolho pode matar coronavírus. Cloroquina e hidroxicloroquina passam a ser usadas no Brasil para combater coronavírus. Café previne coronavírus. Alimentos alcalinos evitam coronavírus. Beber água de 15 em 15 minutos cura coronavírus. Imagine, olha só, rapaz, a cura é a água. Rússia anuncia cura para o coronavírus. Então, olha só. Chá de limão com bicarbonato quente cura coronavírus. Imagine. Ó, governo do Brasil anuncia vacina do coronavírus. China anuncia vacina para o coronavírus. Quer dizer, todo mundo produziu vacina. E cadê essa vacina que nunca tem? Beber muita água e fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre previne coronavírus. Então, só para você ter ideia, isso, gente, acaba se tornando uma desinformação. Por quê? Porque você acaba, muitas vezes, confiando nesse tipo de notícia, né, que é veiculado aí nas redes sociais principalmente, e você acaba acreditando nelas e não faz o que tem que ser feito, porque acaba acreditando nesses remédios milagrosos e caseiros, né? Então isso é mais uma desinformação, isso acaba atrapalhando, inclusive, a prevenção, né, contra o coronavírus. Então a gente tem que estar muito ligado nessas informações, principalmente o que chega pelas redes sociais. Então, para a gente começar então a ver a sobre o vírus especificamente, o que é que a gente vai ver? Primeiro, um apanhado geral. O que seria esse novo coronavírus? Por que a gente fala novo? Porque já era um vírus conhecido, né, da população humana há um bom tempo, inclusive. Então, é um vírus que ele vai estar relacionado com infecções respiratórias, e esse novo coronavírus ele foi descoberto no finalzinho do ano de 2019. Então, por isso que ele é chamado Covid-19, né, em referência ao ano em que ele foi identificado, né, foi descoberto. E aí, Covid-19. Lá na China, né, em Wuhan, na província de Wuhan. E ainda nós, como eu falei para vocês, por que ele é chamado novo coronavírus? Porque já era um vírus conhecido, ele já era um vírus, o coronavírus já era um vírus conhecido desde 1937. Só que ele foi descrito como coronavírus em si em 1965. E esse nome coronavírus é exatamente em referência à camada de proteínas que ele tem ao redor, lá no seu envelope, que lembram a coroa. Então, corona significa coroa. Daí o nome do coronavírus. O que é que ele vai causar? Normalmente, isso já também lá na página do Instagram, também me perguntaram isso aí, né, professor? O que é que o novo coronavírus vai causar no organismo? Pessoal, é o seguinte, a grande questão do coronavírus é exatamente porque ele, na maior parte das vezes, é assintomático. Ele não vai ter um sintoma na maior parte das pessoas. Então, muitas pessoas, não significa que essas pessoas não possam transmitir o vírus. Aí é que está o perigo. Uma pessoa sem sintoma, ela pode achar que não tem o vírus e não se precaver e não proteger também outras pessoas. E acaba espalhando o vírus de forma não intencional, inclusive. Por conta disso, exatamente por não ter sintoma, é que há uma grande necessidade de uso de máscara. Né? A recomendação hoje é de uso de máscaras, mesmo máscaras que você possa fazer em casa, já dá uma proteção muito bacana, muito legal. E aí você pode proteger as outras pessoas por conta disso. Né? Inclusive pessoas que não têm sintomas.
e pode, inclusive, causar também problemas respiratórios graves. Esse que é a grande questão. Aí sim, esse tem conhecimento muitas vezes da presença do vírus. Então esse já vai saber que tem um vírus e aí pode ah, se precaver de uma forma muito mais contundente, muito mais eficiente. Então, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 80% das pessoas não vão apresentar sintomas nenhum. Não significa que ele não tenha o vírus. 20% dos casos requerem atendimento hospitalar. E desses 20%, 5% precisa de um suporte de ventilação. Ou seja, os famosos respiradores, né, ventiladores aí, ou respiradores aí para que possa auxiliar esses indivíduos aí por conta da falta do ar, né, falta de ar. Quais são os sintomas normalmente, né, que as pessoas apresentam? Pode variar de um simples resfriado até uma pneumonia muito grave e que tem uma evolução muito rápida. Em poucos dias pode causar a morte do indivíduo. Então você tem tosse, febre, coriza, que é o nariz escorrendo, dor de garganta e dificuldade para respirar. Normalmente aconselha-se o indivíduo apresentando sintomas leves a ficar em casa, tomando devidos cuidados que a gente vai ver daqui a pouquinho. E aqueles que têm dificuldade severa, né, de respirar, é que sim, deve procurar um atendimento médico especializado, né, procurar os hospitais. Como é transmitido o vírus? Gente, é um vírus que é muito parecido com a transmissão da gripe, só que tem um agravante. O coronavírus ele tem uma capacidade de disseminação muito maior do que o vírus da gripe. Então, isso significa o quê? Que ele vai infectar um maior número de pessoas. Então, a taxa de contaminação é maior, porque é um vírus que ele tem uma capacidade de disseminação de uma pessoa para outra com muito mais eficiente do que um vírus da gripe, por exemplo, que também é um vírus respiratório. Então, aperto de mão, né, com essa mão que tenha o vírus nela, gotículas de saliva, por isso a importância da máscara, até o simples ato de falar pode emitir essas gotículas com carga viral, que pode contaminar uma pessoa próxima, espirro, tosse, catarro, que é a secreção, né? E objetos ou superfícies contaminadas, como celular, mesa, maçaneta, brinquedo, teclado de computador e assim por diante. Então, todos esses aparelhos, né, que você possa manipular, ele é um potencial vetor do vírus. Então, você pode passar uma maçaneta, por exemplo, né? Muita gente pega na maçaneta e o ideal é que você tenha seu álcool em gel no seu bolso para que assim que você pega nesses materiais, nesses objetos que são compartilhados com outras pessoas, você consiga higienizar sua mão com álcool em gel A70, que é o que faz efeito. Como é que esse álcool vai destruir o vírus? Ele vai romper uma camada lipoproteica que tem ao redor do vírus. Então, essa camada lipoproteica faz com que o vírus seja desestabilizado e acabe não perdendo o seu poder de infecção. Então, higienizando muito bem as mãos com álcool em gel, principalmente na rua, que às vezes você não tem acesso à água com sabão. Então, o álcool em gel deve ser um material de primeira necessidade quando você estiver na rua. E sempre que possível, você poder lavar as mãos com água e sabão. E de uma forma também eficiente, ou seja, que você possa esfregar muito bem as mãos. Cante parabéns para você 2 vezes esfregando suas mãos, que é o tempo necessário para que você possa higienizar a mão de forma correta aí na hora da lavagem. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito, claro, por um profissional de saúde. A gente não tem essa capacidade de avaliar se a gente tem ou não coronavírus. Isso tem que ser feito por uma pessoa especializada, um médico, e ele vai avaliar alguns sinais do seu corpo. Então, a pessoa com quadro respiratório agudo, com sensação de febre, ou febre propriamente dita, acompanhada de tosse, ou dor de garganta, ou coriza, ou dificuldade para respirar, né, o que é chamado de síndrome gripal. Febre acompanhada de um desses sintomas. Certo, gente? Então não precisa ter todos. Então, febre é um sinal de alerta, acompanhado de alguns outros sintomas aí, qualquer um desses, né? Tosse, dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória.
Tudo bem, galera? Então, olha só. Repare que essas informações são fidedignas, são informações corretas. Não tem fake news aqui. Olha só. Pessoa com desconforto respiratório ou dificuldade para respirar, ou pressão persistente no tórax, ou ainda saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente. Essa saturação de 95% é detectada a partir do sangue. É um exame feito no sangue, um teste rápido, e que essa saturação, se estiver abaixo desse valor, significa que você está com algum tipo de dificuldade de transporte de oxigênio. E coloração azulada nos lábios ou rosto, isso é chamado de síndrome respiratória aguda grave. Certo? Então isso aqui já é um sinal, um alerta muito grande para que haja uma internação. Isso aqui você tem que correr para ser internado. Certo? Quais são os exames de laboratório para a detecção do vírus? Então, é outra controvérsia. Teste rápido, faz efeito, não faz efeito, tem eficiência, não tem eficiência, tem uns que tem outros que não tem. Qual o melhor teste? Isso vai variar dependendo do tempo de exposição ao vírus, do tempo que você pegou ou contraiu o vírus. Então, olha só. Um exame, primeiro que eu listei para vocês aqui, é o de biologia molecular. É o chamado RT-PCR em tempo real. O que é que acontece? Esse exame, ele vai diagnosticar tanto o COVID-19, como também ele pode servir para identificar o vírus da influenza, que é o vírus causador da gripe, ou a presença de vírus sincicial respiratório, VSR. O que é que esse VSR causa? Bronquite, normalmente em crianças. Certo? Então, principalmente crianças que nascem prematuras, tal, pode apresentar esse tipo de vírus que pode causar uma bronquite. E o outro teste, que é o teste rápido, que é o teste imunológico. Esse teste imunológico vai detectar ou não a presença de anticorpos, esse que é o X da questão. Anticorpos em amostras coletadas após o 7º ao 10º dia do início dos sintomas. Esse teste anterior, gente, do PCR, o que é que ele faz? Ele vai detectar não anticorpos, ele vai detectar a presença de material genético do vírus. É um vírus de RNA, não é um novo coronavírus. Só que, para fazer o teste do PCR, que é um teste feito em laboratório, e leva aí um tempo, normalmente leva 3 dias, mas devido à demanda, o número de testes serem muito elevado no Brasil, esse tempo aí tem aumentado. As pessoas fazem um teste de PCR para o vírus e normalmente ele não detecta, ou melhor, ele não sai um resultado muito rápido. Então ele leva mais do que 3 dias. E o que é que ocorre? Esse teste, então, ele vai em busca do material genético do vírus. Ou seja, primeiro se faz um teste de amplificação gênica, ou seja, já que é um vírus de RNA, mas em laboratório faz com que esse vírus se transforme em DNA, e a partir daí vai em busca desse material genético, comparando com o material genético do vírus. Então, a partir daí você consegue detectar. Repare, você só detecta material genético do vírus se o vírus estiver no seu organismo. Então, esse teste serve para identificar o vírus, não anticorpos, né? O vírus, ainda na fase aguda da doença, ou seja, quando você tiver os sintomas. Então, já o teste imunológico ou teste sorológico, ele vai detectar a presença de anticorpos em amostras coletadas a partir do 7º ao 10º dia do início dos sintomas. Então, aqui agora, a pessoa já entrou em contato com o vírus e já deu tempo do organismo produzir anticorpos contra ele. Então, é isso que o teste vai detectar, anticorpos contra o vírus do Covid-19. Certo, gente? Então, a diferença é essa. Então, esse teste aqui já pode detectar se uma pessoa já teve o vírus. Então, também pode ser realizado o diagnóstico a partir de outros critérios. Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas. Então, mesmo que você não tenha feito o teste, mas se você entrou em contato com alguém que teve ou que tem o coronavírus, também já lhe dá um indicativo de que você possa ter o vírus. Com caso confirmado em laboratório, claro, né, para o Covid-19, e outros casos em que não foi possível realizar investigação em laboratório específica.
também observados pelo profissional durante a consulta. Então, são outros aspectos que podem ser observados para um indicativo de diagnóstico para o novo coronavírus. Aqui eu trouxe para vocês como é feito o teste rápido. Então, pega-se uma gota de sangue, coloca no aparelhinho do teste, um teste que o resultado sai em mais ou menos 15 minutos. O que é que ocorre? Você pode pegar o sangue, o plasma ou o soro. Normalmente se utiliza o sangue por ser mais fácil, né? O plasma ou soro você não vai poder separar em casa, por exemplo, né? Os elementos do sangue. Então, o que é que se faz? Pinga-se 2 a 3 gotas do reagente lá no sangue e espera cerca de 15 minutos, 10 a 15 minutos. Para quê? Para que as fitinhas aqui possam aparecer. Então, como se fosse esse teste de farmácia, né, para gravidez aí. Então, para a gente entender esse teste, a gente primeiro tem que entender duas coisinhas aqui. Um, que é o IgM, e o outro que é o IgG. O que é isso? IgM e IgG. IGs, de um modo geral, independente de qual seja, é a sigla para imunoglobulina. Imunoglobulina é o mesmo que anticorpos. Né? No popular, são anticorpos. Na linguagem médica, imunoglobulina é que é utilizado aí. Repare o seguinte, aqui tem um gráfico que mostra o início da infecção, que é na semana 0, né? Aqui mostra as semanas, e aqui mostra o resultado do PCR, ou seja, a carga viral, quanto de vírus vai estar no seu organismo. Então, repare o seguinte, logo no início a carga viral é alta, e ela vai aumentando, aumentando, e repare que seu corpo começa a reagir, começa a produzir aqui um IgM. Ó. IgM é um anticorpo produzido na fase aguda da doença, ou seja, quando você está com sintomas, o vírus está lá bombando no seu corpo. E aí o que é que acontece? A carga viral depois vai diminuindo, até porque seu corpo vai produzindo anticorpos que vão tentando inativar esse vírus. E, ao mesmo tempo, o que é que ocorre aqui? Uma outra classe de anticorpos começa a ser produzida em grande quantidade, à medida que o tempo vai passando. Então, agora já é o IgG. Repare, IgM o anticorpo produzido quando você está com o antígeno, ou seja, o vírus no seu corpo. E o IgG é produzido depois que há uma cura. Então, repare que esse IgG é um anticorpo de memória. Ele vai ficar aí para sinalizar que você já teve o vírus. E o IgM sinaliza que você está com o vírus no momento. Então, repare agora no teste rápido. Esse é um teste sorológico, que eu falei para vocês lá no início, que é o teste que vai identificar a presença de anticorpos no sangue. Então, aqui é o aparelhinho que é o controle. O C significa controle. Então tem em todos, deve ter em todos pelo menos. Então repare, se aparecerem duas fitas, para o G e para o M, significa que você está com o novo coronavírus. Porque você tem as duas classes de anticorpos produzidas aqui. Então, se a gente voltar aqui, você vai ver que o IgM e o IgG são produzidos ainda quando o vírus ainda está no seu corpo. Está aqui, essa curva aqui significa vírus. Então, repare que há uma interseção aqui, dos três tipos de anticorpos. Dos dois tipos de anticorpos, o IgM, o IgG e a carga viral. Quando simplesmente ele acusa que existe o IgG, significa o quê, gente? Vamos voltar para cá. O IgG significa que você já teve o vírus, provavelmente. Então, é um anticorpo de memória. É um anticorpo que vai detectar que você teve o vírus. Quando detecta o IgM, significa o quê? Que o IgM significa que você está ainda com o vírus, ou seja, o vírus ainda está no seu organismo. Está na fase aguda ainda. Aqui, se não detectar nada disso, ou seja, o C não aparecer, por exemplo, significa que o teste deu errado. Então não vale para nada, para interpretar nada aqui. Então, o que é que ocorre? Aqui nesse caso, são testes rápidos que podem lhe dar um indicativo. Porém, fazendo uma ressalva, tem determinados testes rápidos que
a eficiência é baixíssima. Então, o que é que ocorre? Chega a ter 75% de falha. Tá? Então, não é algo muito confiável. Tá? Então, o PCR é um pouco mais confiável, porém, tem uma limitação que o PCR só vai ter uma eficiência muito maior quando você estiver com o vírus. Ou seja, lá pelo 7º até o 10º dia após a infecção, após o aparecimento dos sintomas. Tudo bem, visto isso, gente, como é que se previne da Covid-19? É algo muito difícil porque é um vírus respiratório e de fácil disseminação. Mas a gente pode tomar alguns cuidados que pode diminuir essa chance de infecção. Por exemplo, lavar com frequência as mãos até a altura dos punhos com água e sabão. Ou, como eu falei para vocês, higienizar com álcool em gel, caso não haja água e sabão disponível. O álcool em gel é também eficaz. Ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca com lenço descartável, quando for possível, ou com o lado oposto do cotovelo. E nunca com as mãos, porque se você colocar as mãos na frente, você vai pegar em objetos depois e vai levar esse vírus, se você estiver contaminado, para os objetos e vai contaminar outras pessoas. Evitar tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. E caso você toque seu rosto, né, alguma parte dessa, nariz, boca ou olhos, em seguida lavar as mãos. Manter a distância mínima, que é o que se fala de distanciamento social. A gente fala tanto, né? Distanciamento social, é exatamente isso, e que pouca gente, infelizmente, está cumprindo, de manter pelo menos a distância de 2 metros de uma pessoa para a outra. Por quê, gente? Quando se espirra, tosse, ou até quando se fala, a gente emite gotículas, esses perdigotos vão saindo, essas gotículas de saliva vão levando o vírus para um outro local. Então, se tiver uma pessoa próxima, esse vírus vai chegar até o outro indivíduo. Daí também a importância da máscara nesse processo, né? Evitar abraços, infelizmente, evitar beijos e apertos de mão. Então tem gente aí, né, que inclusive não está nem beijando a esposa por conta disso, né? Então outros estão dando graças a Deus por isso. Então adote um comportamento amigável, né, sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto, exatamente para você mostrar que, pô, cara, eu até iria lhe cumprimentar, mas não posso por conta do coronavírus, tal. Isso aí não é pecado nenhum. Tá? Imagine ainda mais nessa época aí que nós estamos. Higienizar com frequência o celular e os brinquedos das crianças, importantíssimo isso. O celular a gente manipula o tempo todo, então é importante que se higienize com álcool e tem também determinados produtos específicos também para o celular, para que não haja danos ao aparelho. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos, né, um outro cuidado também. E manter os ambientes sempre limpos e bem ventilados, janelas e portas abertas sempre que for possível, para que haja circulação do ar, para que se houver o vírus aí, ele possa sair do local. Evitar circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shopping, shows, cinemas e igrejas. Se puder, fique em casa. Então, quanto menos aglomeração, menos chance de infecção. Utilizar máscara, como eu falei, caseiras, né, ou artesanais feitas de tecido em situação de saída de sua residência. Então, toda vez que você sair, bota a máscara e lembrar que na volta você deve colocar essa máscara de molho por 10 minutos, não precisa ser em água sanitária, em algum tipo de sabão tal. Depois você lava normalmente, como se lava uma roupa, bota para secar ao sol, em seguida você passa ferro, que o ferro também mata bactérias, para poder... e aí você guarda no local limpo e seguro, para depois você poder utilizar quando for necessário sair de casa novamente. Então, se estiver doente, evitar contato físico com outras pessoas, claro, principalmente idosos, que é um grupo de risco, doentes crônicos, que têm algum tipo de comorbidade, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão, pessoas que são cardiopatas. Então, evitar ao máximo também o contato com essas pessoas. E ficar em casa, né, até melhorar. E dormir bem e uma alimentação saudável. Gente, é a única coisa que se sabe que faz com que sua imunidade fique de forma adequada. Além de outras coisas, vitamina D e tal, exercício físico, desde que seja um exercício físico moderado, exercício físico intenso, já se sabe que há uma baixa da imunidade, certo? Então, exercício físico tem que ser
moderado. E caso você fique doente, o que é que vai ocorrer? Quais são os cuidados? Primeiro, qualquer sintoma de gripe hoje, a gente tem que ficar com alerta porque pode ser coronavírus. Então, evitar contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes, como a gente já tinha falado antes, doentes crônicos, né, com outros tipos de enfermidade, por pelo menos 14 dias também ficar em casa, que é o tempo que o vírus leva para se manifestar, para você saber se realmente pode estar infectado com coronavírus ou não. Né? E só procurar o hospital de referência se tiver falta de ar. Em caso de diagnóstico positivo para o Covid-19, as recomendações são as seguintes: ficar em isolamento domiciliar, ficar em casa, utilizar máscara o tempo todo para evitar contaminar objetos dentro da casa ou outras pessoas que estão próximas. Se for preciso cozinhar, usar máscara de proteção cobrindo boca e nariz. E a máscara, gente, tem gente que bota na parte de baixo no pescoço, tem gente que tira, tem gente que pega, tem gente que bota de novo. Então, quanto menos manipular a máscara, melhor. Então, a ideia é você escolher uma máscara confortável para você não ficar o tempo todo manipulando ela. Senão dá o efeito contrário. Você acaba levando muito a mão ao rosto e acaba levando vírus para dentro do seu organismo. Depois de usar o banheiro, nunca deixe de lavar as mãos com água e sabão. Sempre limpe vaso, pias e demais superfícies com álcool e água sanitária para desinfecção do ambiente. E separar toalhas de banho, garfo, faca, os talheres de um modo geral, né, para não ter contato da saliva contendo carga viral, né, nesses objetos para que possa posteriormente infectar outras pessoas. E o lixo produzido precisa ser separado e descartado. Tudo bem, galera? Um outro cuidado importantíssimo: sofá e cadeira também não devem ser compartilhados e precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool. Ah, que absurdo! Não, gente, é prevenção. Né? Então, principalmente se você tiver alguém dentro de casa que tenha algum tipo de doença crônica aí. Mantenha a janela aberta para a circulação do ar, a gente já tinha falado antes, inclusive, né? E usar a circulação do ar usado para isolamento e a porta fechada. Limpa a maçaneta frequentemente com álcool em gel ou água sanitária. Bom, esses são os cuidados básicos e gerais. E caso o indivíduo more sozinho, o que é que se faz? Não more sozinho, perdão. Ele deve, primeiro, dormir em um local separado, longe de outras pessoas, para não infectar outras pessoas, manter a distância de pelo menos 1 metro entre o paciente e os demais moradores, e limpar os móveis frequentemente com água sanitária, né, o álcool a 70. E se uma pessoa da casa estiver diagnosticada como positivo, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias. E aí todo mundo tem que ficar. Porque não se sabe aí agora quem contraiu, quem não contraiu. Então, o ideal é que todos fiquem dentro de casa para que não contaminem outras pessoas caso eles venham a sair. E caso algum indivíduo da casa também apresente sintomas, ele deve reiniciar o isolamento agora de novo por mais 14 dias. Ou seja, os indivíduos ali devem ficar agora não por 14 somente mais, e sim por 28 dias. Tudo bem, galera? E quando se fala em isolamento social, quando se fala em ficar em casa, tudo isso por quê? E aqui já, isso aqui é importantíssimo, gente. Isso aqui é o que coloca a gente dentro de nossas casas. Esse gráfico. Então, repare, aqui o que está em vermelho é o gráfico mostrando como o vírus se comporta sem nenhum tipo de medida preventiva, sem isolamento social, sem quarentena, deixando a população na dinâmica normal aí do dia a dia. O que é que ocorre? O vírus ele vai infectar o maior número de pessoas possível e chega a um determinado pico. Repare que é um pico alto e um curto tempo. Ou seja, o sistema de saúde não suporta, que é essa linha pontilhada. Repare, e aqui agora os médicos têm que fazer a chamada escolha de Sofia. A escolha de Sofia é de uma história de uma mulher que teve que optar em qual dos filhos deveriam morrer. Então, história real. Então, aí ficou conhecido como história, né, como a escolha de Sofia, ou seja, o médico tem que escolher quem deve ser atendido e quem não deve, quem deve ser internado e quem não deve.
por conta do sistema estar superlotado. Então, fica complicado. Médico nenhum quer tomar essa decisão, com certeza. Então, qual é o ideal, gente? Se manter em casa, e mantendo as técnicas de higiene, todas as que a gente falou aqui, é exatamente para que o número de infectados seja de forma lenta, para que o sistema de saúde possa dar conta de atender, curar e botar para casa. E o que é que acontece? Só que aqui a internação normalmente é longa. A pessoa não fica internada 1, 2 dias, ela fica 14 dias, né? Então às vezes mais. Então, resumindo, é uma internação que ele vai ocupar um leito de UTI ou não por um longo período. Isso faz com que esse leito não seja disponibilizado rapidamente para outras pessoas. Então, essa que é a grande corrida, para dar tempo de se construir vários leitos para que o sistema possa dar conta da quantidade de pessoas infectadas. Então, esse isolamento não é para que você não contraia o vírus somente. É também para que, se a população contrair de uma forma mais lenta, para que haja um rodízio no sistema de saúde. Uma pessoa entra, é internada, se cura, sai. Entra, internada, se cura, sai. Então, essa que é a grande questão. Por isso que a gente deve ficar em casa até que isso possa ser feito. Repare que em países onde tem uma quantidade de leitos suficiente, o isolamento social foi menor. Então, a quantidade de pessoas que ficaram em casa foi menor, então não foi algo tão imposto, né? Sabia, ó, se puder fica em casa, tal, e a população ficava, tal, e mais sabia que tinha um sistema de saúde mais eficaz. A exemplo da Alemanha, por exemplo, que está passando aí pela pandemia de uma forma um pouco mais tranquila do que os outros países, mesmo assim tomando medidas restritivas quando necessário. Galera, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham compreendido, no geral, o que é o coronavírus. Espero que vocês tenham tido uma noção também do que a gente está vivendo e que, com certeza, é um fato histórico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, Ciência Sem Segredo lá no Instagram. Bote lá a sua dúvida, que a gente vai respondendo, a gente vai aos poucos tentando responder o que for chegando, não só sobre o novo coronavírus, mas também sobre qualquer outro tema que você queira tratar aí relacionado às ciências. Não deixe de se inscrever no canal, aqui no YouTube. Não deixe de compartilhar com as outras pessoas esse conhecimento. Não deixe de divulgar, porque todo conhecimento, quando é bem feito, ele é bom de ser disseminado. Então, se você gostou, indique para os amigos. Se você não gostou, indique para os inimigos. Mas não deixe de compartilhar. Um grande abraço a todos, um beijão e até a próxima.